Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Edmilson Oliveira, um novo expositor, embora provavelmente já seja companheiro nosso das lides espirituais de muito longa data. Deu a perceber que já estivemos em muitas outras lutas juntos. Ele nos foi trazido por Adalberto Ferreira. Edmilson Oliveira. Então, muita paz a todos. E é isso aí, estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o assunto. E Alessandra. Olá, pessoal. Paz e bem a todos nós. É isso aí. Então vamos às perguntas 153 e 153A. Com Alessandra. Então vamos lá. 153. Vamos lá. Então, Kardec formula a seguinte pergunta: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos superiores respondem: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna, né? Interessante desse capítulo que o Kardec vai trazendo terminologias que não são próprias do Espiritismo, né? Investigando, por exemplo, vida eterna é muito utilizado no meio evangélico. Na outra questão do programa anterior, ele falava a respeito de todo universal, que é muito utilizado em outras doutrinas, enfim. Ele vai trazendo essas curiosidades que são nossas mesmo, e os espíritos superiores vão esclarecendo. O que fica de importante para mim nessa resposta é entendermos que somos espíritos. Parece básico, mas é fundamental para que tenhamos uma outra perspectiva diante da vida. Muitas das vezes, quando entramos, né, começamos a estudar a doutrina espírita, começamos a estudar, deixa eu estudar como é meu espírito, características. E, na verdade, nós somos espíritos e o corpo que está conosco temporariamente. É algo tão básico, mas tão primordial para a nossa evolução, porque isso não significa que não devemos cuidar do nosso corpo. Claro que devemos cuidar do nosso corpo, porque é o veículo em que esse espírito vai se expressar. Se você não cuida do seu corpo, você está atrapalhando a expressão do seu espírito, do seu ser, de você mesmo, né? Mas, enfim, o mais importante é olhar para essa vida espiritual, não deixar para o fim da vida, né? Que possamos ensinar os nossos filhos e as nossas crianças, desde muito pequenas, né? O mais importante, que é a vida espiritual. Nós somos espíritos. As nossas características morais, a preocupação com isso, a nossa ética diante da vida, tudo isso tem que ficar à frente. E que a nossa vida material seja conduzida por essa perspectiva espiritualista, que somos espíritos. Se nós voltarmos à Grécia Antiga, né, e a gente for fazer uma análise melhor do pensamento socrático e de Platão, né, que são inclusive precursores do espiritismo, né? Tem muitas frases deles no Evangelho.
E como? Pois é. Né? Tem um momento em que a esposa de Sócrates vai visitá-lo na cadeia, né? Porque a gente está falando da questão da imortalidade, isso tem muito dentro da filosofia também. Aí ela conversa com ele e fala: mas Sócrates, você está tão calmo aqui, você está preso. Aí ele olha com a tranquilidade que o caracterizava para a esposa e fala: mas tu quererias que eu tivesse nervoso? E ela fala: mas te condenaram. Aí ele responde para ela: mas eles também estão condenados. E ela fala: mas te condenaram à morte. Aí ele olha para ela e fala: morte? Mas o que é a morte? Aqueles que me condenaram à morte também já estão condenados a ela. A diferença é que eu me preparei para isso e eles não. Mas o que é a morte, afinal de contas? Mas te condenaram injustamente. E aí ele, com a mesma tranquilidade que o caracterizava, fala: e tu quererias que fosse justa essa condenação? E te forçaram a beber cicuta? E ele fala: eu volto a afirmar que os verdadeiros valores que devemos cultivar são os valores morais, que nós não devemos pendurar, ornamentar o nosso corpo de penduricalhos, mas sim de valores eternos, porque a alma é eterna. Então a gente vai ver que desde a Grécia Antiga essa questão da imortalidade ela já existia, né? E todas as religiões, de alguma forma, elas falam dessa questão da imortalidade. O que acontece é que a visão espírita, né, codificada pelo professor Denizar de Rivail, ela veio de uma forma mais clara, mostrando que essa é uma passagem natural, que na verdade nós somos espíritos que ora estamos mergulhados no invólucro carnal, ora estamos despojados dessa matéria. Né? Então o Espiritismo ele nos explica isso de uma forma mais clara. Interessante, Edmilson. É lógico que está aqui mais antecipado no próprio Livro dos Espíritos. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Né? Um tópico de perturbação espiritual. Então, é mais à frente, mas a gente pode, porque Kardec faz isso no Livro dos Espíritos, na codificação, o tempo todo. Ele faz da gente bola de ping-pong, né? Leva a gente para lá, leva a gente para cá, e quem quer estudar realmente vai se fazer bola de ping-pong. Para buscar só na codificação, hein? Só na codificação. É muita matéria para a gente compreender. Quer dizer, aí responde os espíritos. Eu não vou me estender. A influência é muito grande. Né? Divaldo fala que pelo menos lê o Livro dos Espíritos para ter um cadinho, para na hora a gente, né, buscar, voltar, legal. Influência é muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Mas a prática do bem e a confiança pura exercem influência maior, ou maior influência. Então, que adianta eu dizer que entendo de espiritismo, encher a boca? Eu sou espírita. Aí dou carteirada, né? Tenho 40 anos de mesa mediúnica. Que adianta isso? Né? Então, Sócrates, como você relatou muito bem, tirou lá do baú da sua biblioteca mental, né, a situação em que ele já estava tranquilo. Que todos nós estamos, entre aspas, condenados à morte física. Mas ele não teria tido essa resposta se ele não estivesse exercendo, lógico, sem dúvida, a sua postura, e mesmo porque, como exemplo. Mesmo porque ele, antes de Sócrates, certamente ele viveu indas e vindas ao corpo físico milhares de vezes, até chegar àquele estágio, né? E hoje nos orientar, compreender o Jesus, né? Dar de graça o que de graça recebe. E a gente vai aos poucos, devagarinho. Se o Sócrates conseguiu, Emmanuel conseguiu, André Luiz está conseguindo, e que nós ainda não temos, né, não estamos capacitados para fazer o que Irmã Dulce fez, por exemplo. Mas é importante ressaltar, né, que Jesus falou, segundo Lucas, capítulo 13, em relação à porta estreita e à porta larga. Né? Jesus nos ensina sobre isso. E diz que
nem todos conseguirão entrar por essa porta estreita, porque ela não depende do que a Adalberto falou, que é a carteirada. Eu, com certeza, não passo nem pela porta larga. João, nós estamos todo arranhado. Mas... Passar pela porta estreita, tu já viu o tamanho da minha cintura, cara? E a minha não está muito longe. Mas a porta é tão estreita, João, que a gente tem que, não só na Casa Espírita, na Rádio Rio de Janeiro, a gente tem que trabalhar em qualquer lugar. Tem que emagrecer o perispírito. Só para concluir meu raciocínio, né? Então, quando Jesus diz isso, ele diz o seguinte, que muitos dirão, mas nós estávamos com você, bebíamos com você, Jesus, ouvíamos o que você disse, por que nós não podemos entrar? E ele fala, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que é a injustiça, né? Que é a injustiça. Então, é a prática do bem que nos aproxima de Deus, cada um a seu tempo, cada um da sua forma, mas é a busca, né? Essa sede que Jesus falou também nas bem-aventuranças, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. É a busca que o Mestre está olhando para cada um de nós, né? Então ele nos aceita como nós somos, sim. Mas precisamos demonstrar essa busca. Nessa mesma passagem de Jesus, tem um momento em que é dito o seguinte, vocês não podeis entrar que estavam comigo, né? Mas muitos que virão do Oriente e do Ocidente entrarão, né? Então é a questão da ação, é a questão da prática, é a questão da observação de como levamos a nossa vida, sobretudo, né? E não uma questão de mera teoria. Muitas perguntas, inclusive a próxima, né, que nós vamos ler, os espíritos superiores, eles nos chamam a atenção em relação a isso, né? Que nós ficamos muito presos às palavras, a alguns conceitos. Isso tudo para fugir do que realmente interessa, né? Que é olhar para a gente, que é a nossa transformação, que é a nossa reforma íntima. Vamos procurar chegar a ela já, porque é a hora da nossa. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Alê, continua, por favor. Tá bom. 153A. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não têm mais provas a sofrer? E aí, né, eles respondem, essa é antes a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Eu acho um barato, né, essas respostas em que eles realmente não perdem tempo debatendo determinadas coisas. Eles falam, né? Vocês precisam se entender quantas palavras. Se nós não nos entendemos quantas palavras, como nós queremos ainda, né, chegar em reflexões mais profundas. Mas eu acho muito importante, né, como os espíritos superiores, a cada resposta, eles não valorizam o que é superficial, né? Eles querem ir no profundo. Kardec entendeu isso muito bem. Isso, então são perguntas que respondem de forma rápida. Vamos passar daqui, vamos para a próxima. Um espírito superior, como né? Na revista Espírita, não lembro qual volume, e aí a minha recomendação qual é, João? Se vira, vai estudar. Mas está lá em um dos 12 volumes, que o clero fez uma crítica no jornal com relação à doutrina, a Kardec, ou seja, meteu o malho no professor. E os colaboradores de Kardec perguntaram a ele se ele não ia responder. Eu falei, não, pô. Mas ele foi lá e leu a crítica. Fechou o jornal e não criticou, não falou nada, não fez nenhum comentário, só não vai responder por quê? Ao ler a crítica, percebe-se nitidamente que o clero não entende nada de espiritismo. Eu tenho mais do que fazer isso na minha linguagem, né, João? Não é a linguagem do professor, né? O Roberto é mais escrachado. Então, perder tempo, não adianta. Agora também não temos o dever, não temos o direito de enfiar água abaixo aquilo que a gente acha já compreender, né? Então, ele deu o exemplo de que maneira? Exercitando. Dando exemplo e silenciando. Isso, não adianta. Você vê, Edmilson deve ter alguma coisa para nos dizer a respeito. Dentro dessa questão da imortalidade, né, da questão que foi lida agora há pouco, realmente tudo é imortal. Se nós fôssemos observar, a própria natureza em si, ela está em constante processo de mudança, né? É o pensamento de Lavoisier, que tudo é um processo de transformação. Então,
eterno, tudo é eterno, a criação divina é eterno. Agora, essa questão da imortalidade, nós somos seres imortais, tivemos um começo, mas não teremos um fim. Isso está bem claro lá na questão do Livro dos Espíritos. Então, teve um momento em que nós fomos criados por Deus. Não é? A partir do momento em que fomos criados dentro dessa simplicidade que está lá, né, simples e ignorantes, a partir desse momento nós passamos a ser eternos. E aí, por intermédio dessas migrações reencarnatórias, vamos atingindo cada vez mais um grau de perfeição. Então, um espírito superior, que não precisa mais reencarnar, ele apenas vive, ele já é imortal, ele já é eterno, como nós também somos. A diferença de um espírito superior para nós, né, eu diria que é apenas a distância do caminho já percorrido. O que me diferencia de um espírito superior é essa. Jesus, ele tem uma caminhada mais longa que a minha. A diferença entre Cristo e eu é essa. Não é? Aí a gente nós podemos olhar assim. Vamos subentender de anos-luz, né? Sim, sim, mas quando eu falo a distância do caminho já percorrido, né, de acordo com as obras espíritas, né, o Cristo de Deus, Jesus, ele foi um dos elaboradores do planeta Terra. Certamente. Digamos assim, né, um dos engenheiros siderais, né, se é que eu posso usar essa expressão. Evolutivamente, nós estamos, né, a alguns milhares de parsecs de distância. Você quer um parsec? Isso, eu quero tradução, por favor. 13,8 anos-luz. Cada parsec representa 13,8. É logo ali na esquina, primeira direita, né? Gente. A estrela mais próxima da Terra fica a 2 parsecs. Ih, Maria. Tá vendo, pessoal aí? O espiritismo também é cultura. Mas eles nos disseram que o universo é infinito e que há muitas moradas na casa de meu pai. Exatamente. E é interessante que a ciência acabou provando que realmente há muitas moradas na casa do pai. Não esquece que a calçada também é morada do pai. Tem muito irmão nosso aí pelas calçadas. Não, veja bem, pensa bem. Você ter uma foto que parece um monte de estrelinhas. Cada uma estrelinha não é uma estrelinha, é uma galáxia. Cada uma delas com uma média de tamanho de 300 mil anos-luz de diâmetro. Ou seja, juntando ali, você tem aqui um grupo de pontos luminosos, você tem talvez alguns bilhões de orbes, tá? Só considerando os sistemas estelares. E a imagem que a gente está vendo fotografada, tá? É uma imagem que foi emitida há 300 mil anos atrás. Só isso? Só isso. Tranquilidade. Eu acho que esse é um argumento muito importante para vencermos o nosso orgulho. Somos nada não, somos poeirinha cósmica, não é isso? Ou menos, muito menos que poeira, talvez a Terra seja uma poeira cósmica, nós estamos dentro dessa poeira cósmica. Nós somos compostos de poeira cósmica mesmo. Exatamente, então por que tanto orgulho, né? Porque achamos que sabemos tudo, sabemos química nada. E física é de elementos que vêm da poeira cósmica. Sim. Se fazer aprendiz, né? Sempre aprender. Certa vez um espírito foi questionado a respeito esse enxame de mundos. E aí a pessoa que estava perguntando falou assim, mas nós somos tão pequeninos. Aí o espírito respondeu, vós sois mais importantes que qualquer planeta, porque o ser humano pensa e um planeta não. Né? Então, embora sejamos um projeto de poeira cósmica,
nós somos filhos de Deus e somos mais importantes que o mundo inteiro, né? Porque nós pensamos e o mundo não, né? O mundo, a misericórdia divina né? é a expressão de que ele crê em nós. O simples fato de nós reencarnarmos Verdade. já é um outro passo adiante de que nós vamos poder ter novas oportunidades através do tempo, através do espaço, e sabe Deus em que condições. É muito lindo o que você disse, né, Edilson, porque realmente nós somos como um grande quebra-cabeça. Cada um de nós é uma pecinha desse quebra-cabeça. Cada pecinha do quebra-cabeça tem a sua individualidade, que foi o estudo que a gente fez no nosso último encontro aqui. Cada um separado tem o seu risco completamente diferente, mas sozinhos não temos muita beleza, tanto como juntos. Então, juntos, juntando esse quebra-cabeça, somos muito mais belos, né, e muito mais eficientes na criação. Conversando com um biólogo uma vez, lá no nosso GEAF, conversando, estudando o livro dos Espíritos, em determinado momento ele trouxe a biologia para o estudo e nos informou, que ele é biólogo marinho, né? Nos informou que num espaço na areia da praia de mais ou menos 1 polegada ou 10 centímetros, alguma coisa assim, me foge agora da memória, tem milhões de seres vivos. Aí eu falei para ele, meu irmão, não vou na praia mais não. Por quê? Eu vou pisar nos meus irmãos? Meu irmão, não vou na praia mais não, acabou. Olha, vou sair pisando na cabeça de todo mundo lá, não dá certo não. Se cada 10 centímetros ou 5, sei lá, tem milhões de seres vivos, eu vou fazer o que? Mas eles nem percebem que você não, mas não vou pisar não. Eu estou com 96 quilos, não vou pesar, vou sair batendo todo mundo. Então a coisa está séria pra gente, porque me parece que por metro quadrado tem 800 milhões. Aí. Então a gente tem que parar de respirar, né? Aí a coisa está ficando complicado pra gente, viu? Exatamente. Por metro quadrado, tá 800 milhões de... Vamos utilizar aquilo que materialmente nos é dado. Exatamente. Mas, acima de tudo, vamos entender que nada nos pertence. O negócio é esse. Perfeito. Como eu falei no outro programa, caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Então, nós vamos levar aquilo que fizemos espiritualmente. Vamos refletir a respeito, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. É isso aí. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao programa Luz na Penumbra. E vamos aqui terminando já o seu último capítulo, capítulo 28, Coletânea das Preces Espíritas. Na sua quinta parte, Preces pelos doentes e obsidiados. Nós já estudamos nos programas anteriores a prece pelos doentes. Agora nós vamos estudar a prece pelos obsidiados,
que é o último tema deste livro. Então vamos ver o que nós podemos tirar de proveito para nós nessa sugestão que Allan Kardec nos dá para a prece, para fazermos para aquelas pessoas que, em nosso ponto de vista, encontram-se num processo de obsessão. Vamos lá, mas como sempre, antes da prece, ele nos apresenta um prefácio para dar o contexto, justificar, mostrar para nós a situação, para que nós entendamos o quadro. Aí sim nos propõe a prece. Ele não propõe diretamente uma prece para os obsidiados, como nenhuma outra prece foi de forma direta. Ele faz antes um preâmbulo, como ele diz aqui, um prefácio, né? Então, neste caso, ele diz o seguinte: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade escrevente, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Vejam bem, já é uma boa explicação para nós aqui. Quando a pessoa que é médium psicográfico está sob efeito dessa obsessão, esse espírito obsessor, ele impede que outros espíritos venham dar sua comunicação. Então é aquela pessoa que fica realmente obcecada por aquele espírito. Ela só vai tratar daquele assunto, daquilo que ele fala, e em detrimento de outras orientações que porventura ela possa ter. Os espíritos maus pululam em torno da terra em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com que a humanidade se defronta neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada como prova ou expiação e aceita como tal. Então, a obsessão pela qual a pessoa está passando, ele diz aqui, é como se fora uma enfermidade. E que, como todas as tribulações da vida. Então, a obsessão é mais uma tribulação que nós temos na vida. E por isso deve ser considerada como uma prova para nós, ou uma expiação. Então, cada caso é um caso. Então, nós não temos como distinguir. Só a espiritualidade é que tem como ver isso. Mas se nós sentirmos em nós ou em alguém esse tipo de sintoma, é porque nós fizemos algo no passado e agora estamos, de certa forma, resgatando por esse caminho doloroso. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, como tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. Exatamente. Se nós, pelas nossas, vamos dizer assim, as nossas imperfeições, doenças gerais, resultam das nossas imperfeições físicas, algo de errado que nós fizemos com o nosso corpo ou com o corpo de algum terceiro. Agora, se for o caso de uma obsessão, geralmente ela é resultado de uma imperfeição moral nossa. A causa moral, as causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem que se opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para preservá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Então, olha a distinção que ele está fazendo, mostrando para nós.
qualquer dificuldade, qualquer sofrimento da área física, nós temos que opor uma ação física para cessar aquele mal. É como nós estamos doentes aqui, nós vamos tomar um remédio, um produto químico, farmacêutico. Agora, se nós temos uma obsessão e está sendo tratada como um mal moral, nós temos que opor a isso uma força moral, porque não vai ser um remédio, um fármaco, que vai fazer diminuir ou parar uma obsessão. Porque a obsessão parar ou diminuir muito, tem que se opor a ela uma força moral para poder dar resultado. É preciso, como diz aqui, fortificar a alma. E a fortificação da alma é feita através de uma transformação moral. A transformação moral faz com que a alma se fortifique. É o que nos é recomendado no capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. No momento que nós nos transformamos moralmente, nós estamos ajudando aos espíritos superiores a afastar de nós aquele espírito. Até porque, com a nossa transformação moral, nós mudamos de patamar vibratório. Nosso patamar vibratório muda. E esse espírito obsessor não consegue mais ter tanto acesso a nós. Então, há essa distinção. Nós já fizemos prece aqui para pessoas que estão passando doenças físicas, nesse mesmo capítulo. Agora, para as doenças da ordem moral, dentre as quais está a obsessão. Daí a necessidade do obsidiado trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta, na maioria das vezes, para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. Então, primeiramente, o próprio obsidiado tem que fazer sua parte. E às vezes é suficiente. Ele mudar o seu jeito, seu comportamento, seus pensamentos, já elimina o problema. Muitas vezes o problema é mais grave, mas isso já é o primeiro passo, sem o qual nada vai se poder fazer. O auxílio desse se torna indispensável, o auxílio de terceiros, espíritos bons, espíritos protetores, se torna indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e possessão, porque então o paciente muitas vezes perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, quando essa obsessão fica tão arraigada que se transforma numa subjugação, ou seja, o espírito subjuga, põe sob seu comando o obsidiado, ou uma possessão, quando ele, em tese, entre aspas, toma posse. Então, o obsidiado, ele perde muitas vezes a própria vontade, perde o seu livre-arbítrio, não tem como usar nem o próprio livre-arbítrio. Aí, ele já devia ter feito antes essa transformação moral, mudança de modo, de hábitos, mas não fez. E agora vai depender, sim, do auxílio dos espíritos protetores. A obsessão exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito e que, com frequência, tem sua origem nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Vejamos o capítulo 10, item 6, capítulo 12, itens 5 e 6. Então, isso aqui, vamos repetir o texto, hein? A obsessão exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito e que, com frequência, tem sua origem nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Então está bem aqui esse advérbio de modo, dizendo que quase sempre, não é todas as vezes. As pessoas às vezes pensam que toda obsessão eu estou sendo obsidiado por um espírito a quem eu prejudiquei no passado. Quase sempre é isso, mas nem sempre é isso. Nem sempre é isso. A obsessão causada por espíritos que nem conheceram a gente, simplesmente são atraídos pelos nossos maus costumes. Nós, no dia a dia, às vezes aquela simples coisa que a gente acha que não tem nada demais, torna-se um vício, torna-se para nós uma compulsão. E aí isso atrai esses espíritos que gostam daquilo também. Eles não têm nenhuma ligação conosco no passado, não teve, mas é atraído por isso. Então, pelo menos esses dois tipos de obsessão. O espírito que vem se vingar de nós por alguma coisa do passado e aquele que está passando, vê que nós gostamos de alguma coisa que ele gosta, ele chega. Nos casos de obsessão grave,
obsidiado se acha como envolvido e impregnado por um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então, esse fluido pernicioso trazido pelo obsessor, às vezes é forte bastante para neutralizar os fluidos salutares que os nossos amigos espirituais estão trazendo para nós. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau, mediante ação idêntica à do médium curador nos casos da enfermidade. É preciso que se expulse o fluido mau com auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, um efeito reativo. Esta é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso, acima de tudo, que se atue sobre o ser inteligente ao qual se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será a autoridade. Então, ele está dizendo, nesses casos de obsessão, essa influência negativa, esses maus fluidos que esses espíritos trazem para onde nós, às vezes são tão fortes que um simples fluido dos nossos amigos espirituais não é suficiente. Então, quando acontece isso, e esse obsidiado está diante de um médium curador, o que vai acontecer? Esse médium curador é preciso estar, ele, vamos dizer assim, cercado de espíritos bons para promover essa cura, porque eles vão ter que expulsar esses fluidos, tirar fora esses fluidos maus que estão na pessoa obsidiada. E isso só pode ser feito se esses amigos espirituais tiverem uma força moral muito grande, porque ele tem que ter uma força benéfica, uma força moral maior do que a do espírito malévolo. Ele tem que ser superior a esse espírito para poder tirá-lo dali. E também, como ele é um espírito inteligente que está ali, essa ação mecânica de opor o que ele está fazendo de mal como uma força boa, às vezes precisa do auxílio de uma conversa direta com esse espírito, ao qual o espírito bom que está nos ajudando através de um médium possa falar com autoridade, para que esse espírito se afaste e pare com esse trabalho. E essa autoridade só existe onde há superioridade moral. Então, a pessoa obsidiada, ao médium curador e ao espírito bom, que tem que ter uma autoridade moral muito grande para poder tirar aquele obsessor dali. São 3 elementos. Então, esse espírito bom vai agir sobre o médium. Muitas vezes, só a sua força moral consegue afastar o espírito mau. Mas, às vezes, não é suficiente. Ele tem que ter uma conversa muito séria com esse espírito. E usar, aí sim, toda a sua força moral para expurgá-lo. Vocês vejam que é um trabalho difícil, muitas vezes. Muito difícil. Ainda não é tudo para garantir essa libertação. É preciso induzir esse espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele desponte o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, tendo em vista a sua educação moral. Só então se pode ter a dupla satisfação de libertar o encarnado e convencer o espírito imperfeito. Porque se você, vamos dizer, teoricamente, conseguisse expulsar o espírito, mas ele não sair só pelo impulso benéfico do espírito bom, ele não está convencido. A hora que a pessoa que está sendo subjugada, ela voltar com as suas manias, ele vai voltar também. Ele não está convencido. Ou pelo menos se sair dali vai tumultuar outro. Então, esse espírito que vai fazer essa ação boa, ele tem que conseguir, além de tirar o espírito dali, convencer o espírito mau a mudar o seu modo, para garantir que ele não vai mais voltar para fazer coisas erradas. Tem que fazer com que ele renuncie aos seus maus desígnios, fazer que nele desponte o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, tendo em vista a sua educação moral.
Porque se o espírito bom consegue, além de afastar esse espírito, transformá-lo também, ele se arrepender daquela situação, na realidade, haverá uma dupla satisfação. A satisfação de ter libertado a pessoa daquele problema, daquela doença moral, e ter convertido o espírito imperfeito. E é mais ou menos esses casos que geralmente acontecem nas desobsessões, nas reuniões mediúnicas. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da prece. Então, a parte que cabe ao obsidiado, pelo menos é essa, é ter boa vontade e atuar na prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro que este último lança, visto que longe de auxiliar, repele toda assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Nos remete aqui o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Por quê? Um tipo de obsessão é a fascinação. Porque uma coisa é o espírito estar obsidiando você, tumultuando sua vida, sugerindo coisas ruins para você. Isso é um caso. Agora, você fica como que indefeso, faz aquilo em virtude dos seus maus gostos, etc., mas quase que involuntariamente. Agora, quando você gosta daquilo que o espírito propõe, quando você fica encantado por estar recebendo instruções do espírito, você não julga o que aquele espírito está propondo, faz cegamente, você está fascinado por aquilo, é porque a sua vaidade está embutida nisso também. Todo fascinado é um vaidoso, claro, nós todos somos vaidosos, sem dúvida, mas a vaidade exacerbada pode transformar-se numa fascinação, que é o que ele está falando aqui. E aí é muito mais complicado. Ele diz aqui, é o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Então, a fascinação é muito mais complexa. É a pessoa que está doente, você propõe a ela um remédio, mas tem que acompanhar o remédio de uma dieta. Você tem que evitar comer isso. A pessoa até aceita tomar o remédio, mas não quer abdicar de comer aquelas coisas. Então o remédio não vai fazer efeito completo, fazer parte do efeito. O remédio conserta aqui, você come o que não pode ali e não fica bom. Então é isso aí, o espírito traz o remédio, conserta o remédio. Mas você é vaidoso, adora aquela história que o obsessor está contando, aquelas coisas que ele manda fazer, aí não tem como, é muito mais difícil. O médium tem que participar, tem que entender o que está acontecendo, reconhecer que ele é parte do problema. Não é problema criado só na encarnação passada. Se ele trouxe consigo a causa do mal hoje, está repetindo. Então ele tem que entender isso. Muita gente às vezes se afasta desse tratamento no próprio centro espírita, na própria reunião, porque ela se sente, ninguém fala isso diretamente, que seria indelicado dizer que ela é uma parte do problema, mas fala nas entrelinhas, e ela percebe que se não abdicar daqueles gostos, daquela satisfação, daquela fascinação que ela tem com aquele problema, não vai resolver. É muito complicado. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar que se tem para agir contra o espírito obsessor. Então, em todo esse processo, tem que estar em prece. A pessoa que está sentindo esse problema de obsessão, ela tem que fazer prece para ajudar. O médium que vai atuar como intermediário, que vai atuar nesse tratamento, ele tem que fazer a prece também. E o espírito com certeza vai vir fazendo prece. E os espíritos que estão acompanhando estão todos em prece para propiciar um ambiente favorável àquele tratamento, gente. Então, por isso é que Kardec vai seguir propondo pelo menos 3 preces para esse caso, que nós não vamos estudar hoje, nós vamos estudar no próximo programa. As 3 preces propostas por Kardec, que tem uma prece para ser dita pelo próprio obsidiado, outra prece pelo obsidiado, ou seja, prece que nós vamos fazer
em graças ao obsidiado, e uma prece pelo espírito obsessor. Vamos fazer uma prece para aquele espírito, para também ajudá-lo na sua transformação moral. Entende? Então, Kardec vai nos trazer essa prece que nós vamos estudar no próximo programa. Por hora, vamos ficando por aqui. A todos vocês eu desejo uma boa noite, uma abençoada noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.